Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Tomás Machado, CEO da Scantec, uma empresa de inteligência de dados e que oferece soluções para o varejo. Eu converso também com Martin Galdiano, presidente da Ford na América do Sul. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E voltamos com o Show Business. Ele comanda uma empresa de inteligência de dados que está no Brasil há 10 anos. O crescimento nesse meio tempo se traduz em um dado importante. Os sistemas da companhia comandada por ele estão conectados a 85% dos pontos de venda do varejo alimentar, seja de atacarejo, seja de uma mercearia de bairro. A Scantec, fundada no Uruguai, processa os dados para fornecer inteligência de mercado. Nós vamos, neste bloco do Show Business, conversar com Tomás Machado, CEO da Scantec. Tomás, brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio. E com tanto dado que vocês processam, que vocês têm o domínio a cada segundo neste país, eu queria que você falasse para a nossa audiência como foi o varejo no Brasil em 2024 e como será em 2025. Muito bom. Primeiro, muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Sou um grande fã, então é um prazer estar aqui, principalmente falar do assunto que a gente adora, que é varejo, né? Então, falando um pouco do varejo, já começando a conversa falando de varejo, o ano 2024 foi muito bom para o varejo alimentar brasileiro. A gente teve um crescimento de 5,4%, então um crescimento bom, acima do PIB, né? Então foi um crescimento super interessante e um crescimento muito saudável, porque a gente teve o crescimento não só algum crescimento de preço, mas crescimento também dos volumes e do consumo. Então o consumo teve uma participação muito grande nesse crescimento. 2025 ele parece ser um ano mais desafiador nesse sentido. A gente vê que a inflação ela está acima dos números, né, dos patamares que a gente viu. A gente já está vendo a inflação alimentar também muito grande, principalmente puxada por commodities. Então a gente vê que vai ter, nesse 2025, é esperado um aumento de preço no varejo alimentar, dos alimentos em geral. Isso gera algumas tendências para o varejo, né? Quais são essas tendências que a gente vai ver agora em 2025 no varejo alimentar? A gente definiu 3 grandes tendências. A gente conversa muito com o varejo que se planejou agora para 2025 e a gente viu 3 grandes tendências. A primeira é o preço, que vai estar mais elevado dos produtos, com algum arrefecimento no consumo. Péssima notícia, né? Péssima notícia. Porque em 2024 os alimentos já aumentaram, principalmente no segundo semestre. Principalmente no segundo semestre. No primeiro semestre... Quer dizer, vai aumentar ainda mais em 25. A expectativa é que continue essa tendência que a gente viu no segundo semestre. A não ser que algo mude economicamente, a tendência é que continue com esse mesmo aumento de preço e algum arrefecimento no consumo. O consumo continua crescendo, mas com algum arrefecimento também no consumo. Então isso é ruim porque você tem um volume de consumo menor. E uma atenção do varejo, principalmente no preço, né, na precificação e nos estoques. O custo de capital muito alto, então o varejo vai estar muito focado no controle de estoque na cadeia, porque isso é custo de capital e é muito arriscado para o varejo estar nesse cenário. Sabe uma coisa que eu percebo fazendo a cobertura aí de negócios já há algum tempo? Eu acho que nos últimos 2, 3 anos teve uma mudança no varejo alimentar brasileiro, que é uma aceleração do atacarejo, né? A mistura do atacado com varejo. Cresce sem parar. A gente recebeu, inclusive,
meses atrás o presidente do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire, e ele mesmo falou do quanto representa o atacarejo para um grupo do tamanho de um Carrefour Brasil. Você tem uma explicação por que o atacarejo não para de crescer no Brasil? Excelente ponto, Bruno. Essa é a segunda tendência. Primeiro, um abraço aqui ao Stéphane, nosso parceiro também de negócio aqui no Brasil. O atacarejo é outra grande tendência que a gente vê. Desde a pandemia, a gente vê uma aceleração desse canal. E quando você tem esse crescimento de inflação, naturalmente o consumidor ele alterna a jornada de compra dele para canais onde tem um preço mais descontado, onde tem mais promoções. Então a gente vê essa migração do consumidor para o atacarejo, principalmente em anos de inflação maior. Você lembra que logo pós-pandemia teve picos de inflação altos. Sempre que tem esses momentos, o consumidor ele migra para o atacarejo. Né? Então a gente imagina, em 2025 a gente estima que esse canal vai continuar crescendo. Mas o atacarejo, ele é garantia de preço menor? Ele trabalha com um modelo operacional mais eficiente, né? Então ele consegue oferecer preços mais atrativos. E ele começou a aumentar as ofertas, porque a gente vem do atacado, que tinha muito esse conceito de baixo preço, mas ele começou a incorporar áreas que tradicionalmente o atacado não tinha, como o açougue, a padaria, e se transformou no atacarejo, né, para o consumo que não só atinge o consumidor, o industrial, mas também o consumidor do dia a dia, que vai lá fazer suas compras. Então teve essa migração também. Não deve ser só preço menor, né? Deve ter promoção, né? Leve 3, pague 2... Com certeza. Deve ter um monte de... Com certeza. A atividade promocional no atacarejo, ela é maior, ela em média maior do que nos outros canais, supermercado ou mercearia de bairro, né? Ô, Tomás, você está quantos anos na empresa? Na Scantec há 2 anos. 2 anos, né? Qual foi? Porque eu imagino que a sua empresa, né, que é a inteligência de mercado a partir de dados, vocês fornecem insights para os clientes de vocês, né? Insights para melhorar a produtividade. Qual foi o insight mais valioso que o varejo alimentar obteve a partir da leitura de tantos dados? São tantos insights, Bruno, é super interessante. Fala alguns. Podemos dizer vários, como tendências de canais, é super importante acompanhar. Eu sempre digo que hoje eu trabalho há 20 anos próximo do varejo alimentar, seja na indústria e agora do lado de dados e informação. E eu sempre falo alguns números do Brasil que são impressionantes. O Brasil é um país muito diverso, né? Então é super difícil você se planejar num país, seja indústria, seja varejo, você atuar no Brasil é um desafio. E com margens nem sempre fácil, com inflação, então é sempre difícil. Alguns números para a gente ter uma ideia, a gente tem mais de 1 milhão de produtos que se vendem no varejo alimentar brasileiro. 1 milhão. Agora, a gente pensa numa loja tem 12 mil, um supermercado tem 12 mil produtos, aproximadamente. Então, você já começa tendo que entender desses 1 milhão de produtos... 1 milhão é tudo, desde o... Tudo que se vende no varejo alimentar, desde o arroz, a carne, banana, detergente, tudo, né? 1 milhão tem tudo. E se imagina, tem que selecionar 12 mil. Então, o varejista brasileiro já começa com esse desafio do... O que eu vou colocar na minha loja? Mas a minha pergunta foi o insight mais valioso que o varejo alimentar teve nos últimos tempos. Eu entendo que o insight mais valioso, Bruno, que a gente teve nos últimos tempos foi a importância da inovação no crescimento do varejo alimentar. Porque a gente sempre fala, né, que no mercado brasileiro a gente tem mais de 1 milhão de itens, 1 milhão de produtos passando pelas caixas registradoras do Brasil. Diariamente. Desses, é muita coisa, né? Desses, inovação a gente tem cerca por ano de 25 mil itens. Então, quer dizer, 0,5%, uma percentual pequeno desse 1 milhão. O que você define como produto com inovação? Qualquer variação que não seja simplesmente uma mudança de embalagem. Então, um sabor novo, algo adicional, né? Então, tem desde grandes inovações, como novos produtos, até extensões de linha, que podem ser novos sabores, novas variações de gramatura, de formatos. Então, tudo isso é inovação. Tudo que é mudança de embalagem, a gente não considera inovação. Então, tem 25 mil... 25 mil itens que são de inovação. Então, um percentual pequeno, se você olha desse 1 milhão. Sim. Porém, eles representam 75% do crescimento no ano que eles são lançados. Uau! Então, quer dizer,
quando você define quem vai crescer mais e quem vai crescer menos, está muito ligado a tanto a indústria acertar as inovações que ela vai conseguir fazer, quanto o varejo selecionar as inovações corretas para estar dentro das suas lojas. Sim. Então, essa é uma dinâmica super difícil no varejo alimentar e super regional também, Bruno. Tomás, eu queria que você contasse para a nossa audiência do negócio de vocês mesmo. Como é que funciona desde o momento em que você passa um item desse mercado aí de 1 milhão de itens, quando você passa um item no código de barras ali, seja de um atacarejo, seja de uma mercearia, você tem o dado de tudo aquilo ali, por exemplo, desde o horário que foi feito, desde o perfil do que foi comprado? Conta um pouco para a nossa audiência do negócio. Excelente pergunta, Bruno. A gente tem toda a informação. O nosso negócio ele é simples de explicar, depois eu falo do modelo que é super interessante. Mas o negócio é tudo que passa no checkout, quando passa no checkout da loja, em qualquer loja, seja uma mercearia, seja um grande supermercado, um grande atacarejo de qualquer cidade do Brasil. A gente está em mais de 3 mil cidades no Brasil. Então, num supermercado em Rio Branco, no Acre, tudo que passa no checkout, a gente processa e no dia seguinte, a indústria tem acesso a todas as informações do seu produto que foi vendido naquela loja no Acre. Preço, horário, produto, cesta, todas as informações. Então, quer dizer, a gente consegue, imagina, as indústrias aqui em São Paulo, elas conseguem ver exatamente o que está acontecendo em Rondônia, em Rio Branco, no dia seguinte. Isso é super importante, porque, como a gente falou, eficiência é a chave do sucesso do varejo brasileiro. Então, você ter essas informações em tempo real é fundamental. E hoje é necessário para a sobrevivência, Bruno. Mas e quais as diferenças que você mesmo pode falar entre as regiões na hora de comprar? Você tem... O Brasil é um país que é super interessante, que a gente vê muitas diferenças de hábitos de consumo. Sim. Até tem uma história super interessante que eu lembro que eu estava com uma rede de varejo da Bahia e eles estavam falando que tinha um projeto, eles estavam discutindo porque estava faltando e teve uma demanda muito grande esse ano de repelentes. Dado as ondas de calor, repelentes foi uma das categorias que mais cresceu, junto com bebidas. E estavam discutindo com a indústria, né? Ele falou, poxa, mas é que tem as temporadas dos repelentes. Ele falou, meu amigo, nós estamos na Bahia, aqui não tem temporada, aqui é calor o ano todo e tem pernilongo o ano todo. Então, tem essas regionalidades que são incríveis e que mudam completamente o hábito de consumo. E da mesma forma que você está falando de Bahia, eu lembro que eu conheci você logo num seminário e você estava falando de uma conclusão que vocês tiraram a partir da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. Porque vocês tiraram insights ali do consumo, ali do varejo, né? Quais foram, assim, meses e meses depois dessa tragédia? Foi uma tragédia terrível, né, Bruno, que aconteceu. E teve alguns efeitos que nos surpreenderam. A gente, num primeiro momento, a gente tinha entendido que pós-tragédia a gente ia ter uma crise, uma queda do varejo local. O que a gente viu, na realidade, foi o contrário, por um motivo triste, mas foi o contrário. Na realidade, teve um aumento do consumo. Na realidade, o que aconteceu é que você, efetivamente, eliminou todo o estoque de produtos da cadeia, né? Porque você teve aquela tragédia, acabou com as moradias, então desde o consumidor que tinha estoque em sua casa até os varejos locais, você acabou eliminando uma grande parte do estoque. Então, no fim, o Rio Grande do Sul o varejo alimentar acabou crescendo acima da média do Brasil por essa fatalidade, né? Então, são essas conclusões e a gente conseguiu ver aonde a gente ajudou muito as indústrias naquele momento, porque também o que a gente viu foi as lojas que efetivamente estavam fechadas, dada a tragédia, pelo menos temporariamente, e as lojas que estavam abertas para que as indústrias pudessem ajudar no abastecimento. Então, a gente fez um trabalho junto com as indústrias de abastecimento no Rio Grande do Sul, que foi super importante naquele momento, porque a gente conseguia traquear, né, entender exatamente, um dia depois, quais lojas permaneciam abertas para a gente enviar recursos, não só vendas, né, mas doação de produtos também, para chegar até a população. Então, foi um momento super crítico e importante, mas que eu acho que foi fundamental, porque como plataforma a gente conseguiu unir tanto a indústria como o varejo para atender o consumidor.
Ô Tomás, a gente está falando de dado o tempo todo neste bloco, mas a gente não falou de duas das palavras mais faladas do mundo. Eu ia falar até do mundo corporativo, que é uma verdade, mas eu posso até falar que é do mundo. Inteligência artificial. A gente até agora não falou, porque dado é a matéria-prima da inteligência artificial. É verdade. Eu vou introduzir agora essas duas palavras. Inteligência artificial. Qual que é o impacto no negócio? Eu imagino que deve ser quase tudo. É verdade. É até difícil de prever, né, Bruno? Assim, eu consigo ver os impactos de curto prazo, mas é difícil prever os impactos de longo. E acho que vão ser muitos. Mas hoje, o que a AI, a inteligência artificial, representa nos negócios de vocês? Para a gente tem duas utilidades muito imediatas e muito efetivas da AI hoje no negócio da Scantec e no varejo alimentar brasileiro. A primeira tem um aspecto interessante, Bruno. A gente falou muito de leitura dos produtos, código de barra. Tem um grupo de produtos muito relevante do varejo que pesa entre 30% e 40% das vendas de todas as lojas do varejo, que eles são produtos que eles não têm o código de barra padrão. Porque quando a gente identifica o produto, a gente vai pelo código de barra. Mas que eles não têm. Banana, abacate, alface, eles não têm esse código, eventualmente ele tem um código local, que a gente chama. E era muito difícil. Essa era uma área cega para o varejo alimentar. Então ninguém sabia muito quanto vendia, como vendia, quanto vendia as outras lojas. E a gente, através da inteligência artificial, a gente consegue ver a descrição do produto e alocar eles e unificar os dados. Então, eu consigo ter uma categoria de banana, banana prata, banana nanica, em qualquer lugar do Brasil com a mesma visibilidade. Tanto para a indústria abastecer, quanto para o varejo entender os consumos. Então, essa primeira utilidade prática, a gente conseguiu desvendar 40% do faturamento do varejo que antes ficava escondido, ninguém conseguia entender e analisar, e isso é super importante. A segunda, ela é mais técnica. Para desenvolvimento, a gente é uma empresa de tecnologia, para desenvolvimento, a inteligência artificial ajuda bastante. Os desenvolvedores usam muito para escrever os códigos. No fim, todo o nosso produto, eles são feitos de linhas de código, né? E essa inteligência artificial ajuda muito os nossos desenvolvedores a serem mais eficientes. Então, a gente acelerou muito o processo de desenvolvimento interno. Não, pode falar, pode finalizar. No fim, são esses dois grandes. A gente imagina que vai ter muitas outras novidades, mas hoje a gente já está usando plenamente. Você não consegue, você falou assim, a longo prazo você não consegue fazer uma dimensão aí do que a AI vai impactar no varejo alimentar, é isso? Nas nossas vidas, Bruno, eu acho que vai impactar de maneira enorme, é difícil da gente mensurar, vai mudar o jeito que a gente faz qualquer coisa. Essa é a minha visão. A gente vai mudar tudo. Hoje a gente está vendo esses benefícios e muito rápido, né? Se a gente comparar com as outras revoluções tecnológicas, elas normalmente tinham um momento que ela acontecia, depois voltava e tomava mais tempo para ela se tornar uma realidade, né? A AI não. A AI, a gente vê que a gente começou a falar mais de AI há pouco tempo. Já existe há algum tempo. Há muito tempo, na verdade. Mas a gente começou a falar do ChatGPT em novembro de 2022. Exato, acho que foi um clique que virou e é impressionante. A gente já está usando muito, então a adoção está muito, muito rápida. Você teve quase 2 décadas de Ambev, né? Tive entre Ambev e AB InBev, fora do Brasil. Quer dizer, eu imagino que foi um período ali. Qual que foi a importância dessa passagem para o trabalho que você faz hoje? Você lidava diretamente com dados? Lidava, principalmente. Sempre lidei com tecnologia dentro da Ambev. Eu entrei lá nos programas trainees tradicionais, exato, lá nos anos 2000, dentro da Ambev, né, muitos anos atrás. E eu sempre trabalhei. E naquela época, a gente vinha de uma fusão de Antártica e Brahma, que formou a Ambev, e naquele momento... Você veio dos primórdios, então. Dos primórdios. Exatamente. E naquela época o grande desafio era a integração, né, de duas companhias muito diferentes. Então eu trabalhei muito na área comercial, mas principalmente com tecnologia, na integração de sistemas, unificação de sistemas, unificação de equipe de vendas. E assim foi minha jornada na Ambev, porque foram ciclos de fusões dentro da companhia, nesse momento nacional, mas depois internacional, com a Anheuser-Busch, né, a Budweiser, emblemática lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. E eu sempre trabalhei com tecnologia voltada para a área comercial.
Nos últimos anos, a gente tinha desenvolvido uma plataforma que já comecei a trabalhar com plataforma de tecnologia, que era o BIS, que era uma plataforma de venda B2B da indústria e varejo. Então, eu já estava trabalhando com plataforma e tecnologia. Quando surgiu a oportunidade da Scantec, eu fiquei encantado com essa oportunidade. Eu vi o quanto a gente podia eliminar deficiências. Então, eu acredito muito no propósito da companhia. Então, nesse dia, eliminar essa ineficiência do varejo à indústria brasileira, que no fim, o consumidor que acaba pagando essa ineficiência. Então, eu me encantei com esse projeto, Bruno. E você falou dos anos 2000, né? Da sua entrada lá, 2000, 2001. Qual que foi a maior revolução no varejo desde 2000, da sua entrada, do seu início profissional numa empresa de varejo? Verdade. Acho que a maior revolução que a gente teve até o momento, sem dúvida, foi a multiplicação de canais. Então, se a gente olhar o varejo alimentar brasileiro, ele tinha menos canais e mais definidos, e você tinha consumidores com uma jornada em canais muito específicos. Hoje em dia, o que a gente vê é uma multiplicação de canais, Bruno, e todos são relevantes para o crescimento. Então, a gente vê desde o atacarejo, que a gente comentou, a loja de bairro, né, que a gente vê esse crescimento das lojas regionais, desde lojas de condomínio, então são micro lojas de condomínio, até o e-commerce, que vem se tornando mais e mais relevante. Ele ainda é pequeno no varejo alimentar, mas com um crescimento muito grande. A gente vê que, super interessante, o e-commerce ele é pequeno, mas ele tem um crescimento de duplo dígito. Então ele vem se tornando relevante. O varejista que está olhando daqui a 5 anos... Falando números brasileiros. Números brasileiros. Mas isso qual que é a explicação? O brasileiro ainda gosta de fazer a compra ali Ele gosta. De ir no supermercado, ele gosta. Comprar... Principalmente itens que têm inovação. A gente fez esse estudo, tem 2 características que levam o consumidor brasileiro à loja física. Uma, o que a gente chama de perecíveis. Então, ele gosta de escolher os produtos perecíveis, como frutas, legumes, verduras. E isso é super importante. Carnes, é importante ele estar dentro da loja. E a segunda é para descobrir inovações. Então, as lojas físicas brasileiras, isso é super interessante, elas estão passando por uma revolução também, que elas não estão sendo mais abastecimento, elas estão focadas em experiência. E isso é fundamental, porque hoje o consumidor brasileiro vai na loja física para ter a experiência de compra, não é para abastecimento. Sim. Então teve essa migração também no perfil e no propósito da visita na loja física, que é super interessante. E é um ponto relevante que a gente vê alguns varejistas conseguindo se adequar a essa nova realidade e ter sucesso. Vocês tiveram um aporte bem significativo nos últimos tempos, né? De 200 milhões de reais de uma empresa de private equity, né? Exatamente. Para onde foi esse dinheiro? O que vocês fizeram? Esse dinheiro ele foi focado em 2 grandes frentes para a gente. Foi para reforçar os produtos da nossa plataforma. Então a gente via que já tinha uma adesão muito grande, tanto da indústria quanto do varejo, aqui, principalmente no Brasil, né? O Brasil hoje é o nosso maior mercado, é o maior mercado da Scantec, longe do segundo. Então a gente usou esse investimento para reforçar os nossos produtos, os produtos da nossa plataforma, tanto para o varejo quanto para a indústria. E uma segunda parte foi para a expansão internacional da companhia. A gente tem muitos clientes que atuam em outros mercados da América do Sul, e esse produto que a Scantec oferece, que é essa leitura quase real time, né, com um dia de diferença do que é vendido, é um produto novo, foi uma inovação que não existe em outros países. Então, nossos clientes multinacionais que estão no Brasil, eles demandam que a gente vá para outros países oferecer o mesmo serviço. Porque eu falei no começo, né, a empresa é do Uruguai. É uruguaia. Foi para a Argentina e hoje o Brasil representa o que nos negócios globais? 70%. 70%? 70%. É muito significativo. Ele vem crescendo, o Brasil cresce mais de 70% ao ano, então cresce muito. Esse crescimento é porque o país, evidentemente, é muito maior ou porque os empresários dos mais variados setores, eles têm interesse em dados para ter insights? Acredito muito nos 2 fatores, Bruno. O país é muito maior. O Uruguai, a gente tem uma participação muito grande no Uruguai, mas o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Então, é um país muito menor. O Brasil, além da dimensão maior, é um país muito difícil de operar, até por esse tamanho, com muitas regionalidades, como a gente conversou aqui. Então, eu acredito muito nesses 2 fatores.
o tamanho, mas também a necessidade de dados para você conseguir operar num ambiente tão complexo como é o Brasil. Ô Tomás, aqui no Brasil são quantos funcionários? Mais de 1.000, né? São 1.050 funcionários aproximadamente. 1.050. Se pegar os outros países, dá 1.600? 1.600 aproximadamente. Tá. Então, são mais de 1.000 profissionais que você comanda. O que você mais valoriza na hora de contratar um profissional? Isso tem muito do perfil da companhia. A gente é uma companhia que a gente gosta de fazer, né? E daí tem perfis diferentes, a gente gosta muito de fazer. Então, para mim, um dos principais fatores é a proatividade do funcionário. Então, a vontade de fazer e de transformar. Essa, para mim, é a principal característica e que nos une como Scantec, não só no Brasil, como no mundo. A maior parte das vagas é para desenvolvedor, o que é? Todo o nosso desenvolvimento hoje está no Uruguai. As nossas vagas aqui são para produto, então a gente tem muita gente trabalhando com produtos aqui, e atendimento, tanto do varejo quanto da indústria. Porque um diferencial nosso da Scantec é que o dado em si, ele é importante, mas entender os dados é fundamental. E a gente está nessa jornada, né, de digitalização do varejo brasileiro. Então, ter as pessoas para auxiliar nossos parceiros, tanto indústria quanto varejo, nessa jornada é fundamental. Eu fiz a pergunta há pouco, né, do insight mais valioso aí que o varejo alimentar teve a partir dos dados que vocês coletam. Agora vou mudar um pouquinho a questão. Qual foi uma mudança maior que um dos clientes teve a partir do dado, a partir do momento que ele teve um insight? Você consegue identificar alguma história aí de um varejista, de um cliente de vocês que teve uma mudança aí significativa? Você contou de uma história lá da Bahia, né, dos repelentes, né? É verdade. Você tem uma... Poxa, a gente tem várias histórias super interessantes, Bruno. Uma que eu acho reveladora da indústria, a gente estava discutindo os números e olhando, e muitas vezes a gente via que você às vezes se cerca muito nos produtos que você conhece. E muitas vezes você não consegue ver produtos que eventualmente estão entrando no mercado com outra proposta, mas que o consumidor está migrando. Porque, no fundo, o consumidor não é feito de compartimentos, né? Então, não é que ele olha, vou comprar um refrigerante... Vou comprar um refrigerante zero, vou comprar um refrigerante zero de qual marca? Ele fala, vou comprar um refrigerante zero, eventualmente vou comprar um suco, eventualmente vou comprar uma água com gás, então, eventualmente água de coco. Então, você tem outras categorias que competem e muitas vezes, quando você está muito focado num segmento específico, você não vê essas coisas acontecendo ao redor. Então, acho que dos grandes insights que a gente viu, essa possibilidade dos nossos clientes darem um passo para trás e olharem o todo, a floresta toda, para decidir aonde vai plantar as árvores. Então, acho que esses são os grandes insights, essa possibilidade. Isso só os dados permitem, porque senão é impossível, humanamente. Eu venho de 20 anos, antigamente a gente tomava decisões muito mais baseadas em experiências. Intuição, Intuição também. Experiências também. Intuição e experiência. E hoje... Quer dizer, isso é uma outra revolução do mercado desde os anos 2000, né? Hoje você tem o dado. Exatamente. Que você consegue tomar decisão mesmo a partir dos dados. Exatamente. Eu me lembro nos anos 2000 que você tinha até uma discussão de narrativas, porque você não tinha informação e você criava uma teoria, testava e eventualmente ela funcionava ou não, mas olha o ciclo que isso leva. Hoje não. Hoje você tem o dado, você consegue analisar e entender exatamente o que está acontecendo. Isso é fundamental. Hoje, para operar no Brasil, você precisa ter isso, senão não consegue. Dado e informação. O negócio vale ouro, né? É super fundamental. Acredito que hoje nós temos mais de 340 empresas, indústrias parceiras nossas. E esse número só aumenta. A gente vê, porque é fundamental, e eu vejo isso desde as indústrias mais sofisticadas até as indústrias familiares. Cada vez mais elas vão vendo a importância do dado para a gente gerir o negócio aqui dentro do Brasil. É fundamental. Ô, Tomás, quem são suas referências no mundo dos negócios, na vida? Eu tenho diversas referências dependendo do foco, né? Acho que eu tenho uma referência de liderança, né, que vem de anos e anos de Ambev,
e AB InBev, seja de comprometimento e sentimento de dono, que veio desde Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles, que estavam muito próximos, principalmente no começo da Ambev, até o Carlos Brito, que foi o CEO da Ambev, depois da AB InBev há muito tempo, e que era uma referência de liderança dentro da companhia e foco em gente. Então são referências muito grandes que eu tenho, e eu gosto muito, assim, a Scantec, eu tenho agora eu admiro muito os fundadores da própria Scantec. Hoje em dia você ser empreendedor na América do Sul é um desafio descomunal. Então, seja os fundadores Raul Polakoff, Beni e a Soledad, que são os fundadores... São os uruguaios. Uruguaios, que fundaram há 30 anos atrás, acreditaram no sonho e foram desbravando. Eles chegaram aqui no Brasil há 10 anos atrás com uma mochila sem falar português. Então, quer dizer, e eu que vi muitas empresas nascerem e morrerem, estando ligado à tecnologia, você ser um empreendedor nesse mercado não é fácil. Então, todas essas empresas que começaram, seja a história do Nubank, que é outra maravilhosa, o Sérgio, que vocês conversaram aqui. Sérgio Zimmermann da Pets, né? Exato, o Sérgio Zimmermann da Pets. Uma história fantástica. Fantástica também. Temos grandes empreendedores brasileiros, né? E que bom. Verdade. Né? Bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Tomás Machado, CEO da Scantec no Brasil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi um prazer. Saber aí do valor e da importância dos dados para o varejo alimentar e para todos os segmentos, né? Perfeito, exatamente. Obrigado, Bruno. E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio, é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes.